Vamos lá, vamos falar de finanças em tempos de crise. Que delícia. Oh, coisa boa. Que bom. Então vamos lá. Quer começar? É na crise que a coisa acontece, não é assim? Uhum. A gente precisa de crise Geralmente para... é. A gente sai de uma, entra em outra e é assim. Não vai parar nunca. Pessoal, boa noite. Estamos aqui com a nossa live do Olho do Dono. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para participar, colocar suas opiniões, suas perguntas, sugestões, dúvidas. Estamos à disposição para trocar experiências. E meu nome é Regiane, eu sou empresária, empreendedora, atuo há 20 anos em varejo e estamos aqui mais para aprender do que qualquer outra coisa. Vamos lá. Digam, meus amigos. Vai, Benex. Então, sempre os mais velhos, rapaz. Nossa Senhora. Mulheres e mais velhos primeiro. Eu fico por último. Que beleza. Criancinha ele, né? Bem engraçadinho, Bom, né? é melhor para você, né, Marcelo? Será? Quem manda eu nascer primeiro, né? Pois é. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Michele. Michele, nossa escudeira, que está aí sempre ajudando, já está conosco também. O meu nome é Benedito Cavalcante, eu sou empreendedor, eu atuo no ramo de coaching e desenvolvimento pessoal já há 5 anos, mas eu tenho praticamente 38 anos de atuação profissional nessa área de RH, de desenvolvimento de pessoas, de melhoria contínua, né, com produtividade e lean manufacturing. Então tá bom, vamos lá. Eu sou Marcelo Coglione, tenho mais de 30 anos de experiência profissional também. Trabalho hoje com gestão e estratégia sustentável de empresas, focado em liderança, né, como fazer a liderança ser mais sustentável. E depois de uma vivência corporativa de muitos anos, empreendi no meu negócio próprio. Estou aqui lutando e enfrentando os desafios de ser dono de um negócio. Muito bem. Eu estava pensando antes sobre o assunto de hoje e, assim, acaba que a minha organização é mínima, né? Eu sou uma eu-presa, né? Então, a minha gestão de custos profissional se confunde muito com a maneira como eu faço a minha gestão de custos pessoais, né? Então, o que eu vou trazer aqui talvez seja o lado do micro empreendedor, né? Aquele cara que tem que carrega a organização sozinho, né? E que tem que tocar o sino e acompanhar a procissão. E igual a todo mundo, eu também, nesse momento de pandemia, que já vai fazer 1 ano e meio, né, que a gente entrou não em lockdown, mas em quarentena, né, em que a gente teve que realmente fazer o distanciamento, a coisa decidiu assim, foi a ladeira abaixo, né? Então, assim, não tem como negar o impacto que isso trouxe no meu negócio e na minha vida pessoal, né? Então, assim, essa discussão ela é interessante porque parece que quando a gente fala disso, a gente aprende mais um pouco, até porque troca experiências, e tem você, Marcelo, que tem uma organização um pouco maior, a Regiane, que tem uma organização bem maior, né, e a Michele, que está aqui também, que tem um outro tipo de organização. Mas eu acho que
eu sempre aprendi que crise é uma situação que não é para sempre, né? As crises, felizmente, elas não são eternas, né? Algumas podem se estender mais do que outras, mas elas, mais cedo ou mais tarde, elas passam. E na crise, o comportamento não é igual em tempos normais, em tempos de paz, vamos dizer assim. Então, o que você faz em condições normais de temperatura e pressão, você não faz na crise. E atitudes mais extremas, esforços maiores que você toma na crise, você não toma no seu dia a dia também. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar o comportamento na crise, no caso aqui a gente está dando o tom financeiro, do normal. Então, já dá para eu saber que não dá para ser a mesma coisa. Então, não dá para eu levar o meu negócio, as minhas finanças, do mesmo jeito que eu levaria se não tivesse nada acontecendo lá fora. Então, não dá, né? E eu acho que o primeiro passo, eu até fiz uma pequena lista aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a real situação. Qual é o quadro que eu tenho na minha frente? Assim, mas um quadro verdadeiro, um quadro nu e cru mesmo, né? Quanto eu tenho, quanto eu gasto, quanto eu ganho, de onde vem, quais são os meus custos fixos. Se eu não souber exatamente qual é o que eu realmente tenho nas minhas mãos, eu não vou saber me planejar. Que é um outro grande passo que eu preciso fazer, né? Que é um planejamento com tudo isso que eu tenho. Então, eu vou começar minha participação com isso, né? Enquanto a gente não tiver a verdadeira dimensão da nossa situação financeira, e aí vale tanto para as finanças pessoais quanto para as finanças organizacionais, não vai dar. Então, o primeiro passo, amigo, qual é o tamanho do buraco que você está? Né? Ou não, qual é o grau de conforto que você está? Eu gostaria de falar algumas. Eu também fiz uma lista aqui, Benê. Hoje eu vim preparada aqui. Vocês sabem que eu trago mais a prática do dia a dia, que percebe no cotidiano, principalmente eu que lido no varejo todos os dias, eu percebo que é aquele fluxo de altos e baixos que a gente acaba tendo que ir se adequando a ele, né? E o que eu noto muito? Quando surgiu a questão da pandemia, vou falar a minha percepção, a minha leitura. Muita gente já vinha com bastante dificuldade, porque a gente já veio de um período complexo. Então, assim, 2020 já foi um ano, já iniciou o ano complicado, já veio de um Natal não tão bom em 2019, e o pessoal veio com uma expectativa boa para que 2020 fosse um ano melhor e que tudo prosperasse. Quando veio em março, surgiu a questão da pandemia. E hoje a gente está num quadro ainda mais complexo. Então, a gente não pode falar em termos de crise, falar de pandemia, porque o quadro hoje mudou, já mudou, né? Então, a gente vê que existe, vou falar em termos de comércio, existe um ânimo para compra, existe um ânimo maior para o segundo semestre. Eu vejo que o pessoal está mais nas ruas, o índice de vacinação tá melhor, então está chegando no interior numa idade interessante, está reduzindo os índices de Covid, mas principalmente em termos de finanças, o que eu percebo? Tem um ânimo maior, porém tem um certo otimismo, mas a gente está lidando agora com uma inflação que até então a gente não lidava 2 anos atrás, um valor de combustível alto, muito alto, né? Comparado com o que a gente vinha tendo antes, gás e energia. E não dá para a gente pensar que isso não afeta o cotidiano, afeta o consumo, afeta diretamente o consumo.
E a gente precisa pensar e refletir sobre todas essas questões. Então, o beabá de gestão de finanças, que a gente já discutia no início da pandemia, que o próprio Grupo Olho do Dono já tinha feito uma live sobre isso, e que a gente falava muito da questão de rever os seus custos fixos, conversar com os parceiros que a gente tinha em termos de aluguel, e rever contratos e tudo mais, ok, é válido, mas a realidade de hoje, juntando com todos esses fatores novos que a gente está lidando agora de inflação que mexe diretamente nos custos de todas as empresas, energia e tudo mais, combustível que afeta muito em termos de transporte, e não adianta porque afeta todas as empresas, a gente precisa dar uma repensada agora mais do que nunca. Organizar as finanças, Benê, que você falou, é fundamental. Eu percebo que, principalmente no pequeno e médio negócio, isso ainda é uma prática complexa, porque se mistura muito ainda o caixa do proprietário com o caixa da empresa, né? As finanças se misturam ali em algum momento. Ou ele coloca dinheiro dele no negócio para poder acudir o dia a dia ali que ele precisa de alguma conta que é urgente, que precisa dar um jeito de pagar, ou ele acaba fazendo uma retirada para poder acudir alguma coisa pessoal dele. Tudo isso acontece no cotidiano das empresas e é algo fundamental da gente abordar. Não dá para a gente pensar que todo mundo tem um sistema de gestão ou que usa aplicativos e que isso flui a mil maravilhas, porque não é a realidade. Da grande maioria das empresas, essa não é a verdade. Então, organizar essas finanças, controlar os gastos na ponta do lápis, ou via aplicativo, via planilha, o que quer que seja, é fundamental. E faz toda a diferença. Pequenos controles no dia a dia fazem toda a diferença. São raras as pessoas que no início da pandemia tinham uma reserva de contingência para acudir uma deficiência no caixa. Foram raros as empresas que tinham algum tipo de reserva. Por isso que a gente viu tanta gente que não deu conta, né? É uma realidade das empresas em si. Mas é muito necessário, o beabá é muito necessário se falar desse controle dos custos, controle de margem de lucro, controle dos gastos, redução de custo fixo, custo variável, repensar, inclusive em termos de estoque. Estoque é uma coisa que leva muito dinheiro embora. Ter uma gestão de estoque muito bem feita e muito bem planejada faz toda a diferença para todos os negócios, faz muita diferença para quem trabalha com estoque, né, de produto, para quem não é de serviço em si. Mas tem vários fatores para a gente abordar hoje que eu acho que são muito interessantes. Não vou me alongar aqui, porque são muitas coisas que eu anotei e a gente vai se falando. Tem muitos pontos aqui. Vou dar um pitaco aqui. Crise. Eu acho que a grande questão é crise independente de qual. A crise, ela vem, ela vai e não vai acabar nessa, vem outra, diferente. Essa foi uma vertente que a gente nunca enfrentou, que trouxe muitos desafios, muitos processos novos. Por um lado, muitas empresas ganharam em custo, por outro, perderam. Então, existe uma balança aí, né? O fato de você trabalhar remoto, existe um monte de custo reduzido por isso, né? Então, existe a adequação. Eu acho que vocês falaram, faz todo sentido. Na minha opinião, a gente não tem o preparo financeiro para fazer esse controle que você está falando. Falta informação, falta entender qual é o ponto de equilíbrio das coisas, falta entender que tipo de gasto ou investimento eu faço e qual é a contrapartida que ele tem a médio e longo prazo. A gente decide muito a curto prazo as coisas e acaba
esquecendo o que vai acontecer amanhã. Então, acaba gerando problemas no futuro. Então, como fazer isso de uma forma diferente é realmente alinhar as necessidades que a tua empresa tem para avaliar as dificuldades e toda a movimentação dela existe um impacto em receita e em custo. Tudo que você vai querer mudar na sua empresa tem impacto em receita e em custo. O Benê, ele é um expert em melhoria contínua, ele sabe disso. E a melhoria contínua realmente ela se prova viável quando ela realmente traz resultados para a organização. E a gente olhar para isso com outros olhos. Não adianta olhar só para, nossa, eu vou faturar mais. Mas às vezes você fatura mais, mas a margem é tão irrisória ou nula que você acaba pagando para trabalhar, se você não faz uma análise adequada. Então, todo investimento, toda articulação que você tem na sua empresa, toda estratégia, toda inovação, criatividade, ela é legal desde que você considere as questões que estão envolvidas nisso. Eu já vi várias pessoas, nossa, vamos crescer, vamos fazer o quê, isso, mas não mede as contrapartidas de tudo isso. E aí, quando se depara com o financeiro é o crivo, né? Não, aí passa lá no financeiro e não aceitou. Não aceitou porque não faz sentido. A hora que você coloca na ponta do lápis, vê os números e começa a entender a relação deles, você começa a tomar decisões mais balizadas. E uma coisa só para a gente continuar, e o último pitaco meu nesse momento, até quando eu consigo deixar a minha empresa resiliente, independente do momento de crise. O Benê falou muito bem que a gente se preocupa só quando a água bate no pescoço, né? Você já está quase afogado e aí você começa a reagir. Não é isso. Eu acho que dominar a sua empresa é você entender o que você tem de custo e acompanhar isso, como a Regiane falou. Então, o quanto você consegue ser flexível e adaptável. O que eu quero dizer? Entrou uma crise, o meu custo fixo, eu consigo controlar ele mais fácil. Eu consigo ser resiliente, retrair e expandir de maneira mais natural, com parceiros, com um monte de coisa que a gente pode falar aqui. Mas o quanto isso, eu preciso me preocupar no dia a dia e não só quando a crise aparece. Porque quando a crise aparece, em alguns casos, pode ser tarde demais, né? Exatamente. A Regiane falou um negócio interessante, que é a história do inventário, né? do estoque. Quando a gente trabalha com o Lean Manufacturing, a gente tem 7 categorias de desperdício. 8, né? E aí, se eu for mais detalhista, eu posso desdobrar isso. Mas as clássicas, né, são 7 e uma delas é inventário, né? E é interessante que a gente acaba... Aí depende muito do modelo de negócio que eu estou lidando, né? Mas a gente acaba se enganando achando que muitas vezes que eu tendo um estoque alto, eu tenho algum tipo de garantia, algum tipo de segurança. Isso é uma coisa positiva em algum momento. E não é, a gente sabe disso. O estoque é dinheiro parado, né? Então, os estudos que você faz é para você ter aquele estoque que a gente chama de estoque de segurança, né? É o mínimo que você precisaria ter para o seu negócio não parar, né? Então, Regiane, vocês trabalham, o teu negócio é confecção, então você teria que ter aquela mínima quantidade de, sei lá, um fardo de tecido, eu não sei exatamente como é a matéria-prima, mas para que a produção não parasse. Então, ter grandes estoques acaba não sendo muito producente, porque aquele estoque precisa ser mantido, então tem que ter cuidado tem que ter atenção para cuidar daquilo, para ele não se deteriorar, né? Às vezes problemas com a segurança daquilo. Então, o estado mais adequado é o que a gente chama do estoque mínimo e que eu pudesse repor esse estoque assim que a coisa vai sendo necessária, né? Então, produção puxada, à medida que
a demanda aparece e eu vou suprindo naquela quantidade adequada, calculada, para que eu pudesse rodar o meu negócio, né? Então, de fato, o estoque alto é um desperdício e, para quem trabalha com controle de despesas, isso é um fato que a gente precisa ter medido na ponta do lápis, verificado na ponta do lápis. Eu trabalhei numa grande organização e o inventário, o estoque era gigante, né? Mas, rapaz, o que tinha de produto obsoleto que foi comprado desnecessariamente porque não foi feito o estudo devido, o estudo adequado, comprou-se por uma ou outra situação, às vezes por conta de especificação errada ou porque estava um preço de oportunidade, e esse produto simplesmente, até talvez por uma evolução tecnológica do equipamento, aquele produto ficou lá guardado, então, ocupando espaço e gerando despesa, né? Porque lucro, aquilo ali já não geraria mais. Então, atenção especial, aproveitando que você trouxe isso à tona, atenção muito especial ao estoque, porque isso é um sumidouro de dinheiro, se a gente for prestar bem atenção, né? Eu entendo bem essa questão, porque assim, a gente já lidou com estoques altíssimos, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado, justamente por acreditar que o que vier acontecer, qualquer coisa torre isso daqui e faz dinheiro rápido, mas as coisas não funcionam assim. E infelizmente muita gente ainda tem esse pensamento. Eu vou investir em estoque porque qualquer coisa eu torro e a pandemia ensinou muito sobre isso. Justamente porque foi um período que não tinha para quem vender rápido nada, né? O pessoal realmente se retraiu e foi um tempo de olhar para dentro de casa, literalmente, né? Foi um período que todo mundo ficou mais recluso, né? Todo mundo ficou mais fechado mesmo. E foi um tempo para olhar para o que tinha de inventário, não só de estoque de matéria-prima, produto acabado, mas também para maquinários, para várias coisas que geram despesas altas e que a gente precisa repensar. Coisas que às vezes pode parecer bobo, mas um contrato de telefonia, contrato de internet, coisas que vão consumindo dinheiro, que se você somar na ponta do lápis ao longo do ano, dá um valor altíssimo e que precisa ser revisto. São coisas que a pandemia trouxe muito isso para a gente. Foi um período para se analisar realmente o que eu gasto por mês, o que eu posso enxugar disso daqui. E foi muito necessário. Foi um exercício que muitas pessoas não paravam para fazer, mas que ela precisa virar um cotidiano, precisa ser algo que faça parte da rotina realmente. De analisar, será que vale a pena eu fazer tanto investimento ou gastar às vezes por impulso? Porque em empresa acontece muito disso também. Vou falar em termos de moda, que é o que eu conheço, e é o que eu trabalho, eu sempre trabalhei. Em moda acontece muito isso, de fazer investimento alto em estoque de coisas que você é uma aposta. É um mercado que é uma aposta. Você não sabe, tem 50% de chance de dar certo ou de dar errado. A probabilidade de dar certo é a mesma de dar errado. Então, você fica vulnerável às questões do dia a dia que você realmente não sabe o dia de amanhã e você pode se tornar refém daquele produto que você adquiriu e que depois você vai ter que torrar por um valor muito abaixo do que você adquiriu. Então, finanças em tempo de crise é muito importante você realmente olhar para dentro de si, o que eu tenho, e também enxergar os potenciais, né? O que você tem de potencial, o que tem de inclusive, probabilidade de renda extra, que foi uma coisa que muita gente fez na pandemia.
inclusive começou a pensar em novos negócios, novas fontes de renda, novas possibilidades, até mesmo para o seu negócio em si, que até então não se pensava, e que é muito importante. Não colocar os ovos na mesma cesta, né? A gente fala muito isso, e é muito importante esse exercício, porque se um ramo não está tão bom, às vezes o outro pode suprir, e assim é a vida do empreendedor, né? A gente não fixar o olhar apenas em uma possibilidade de negócio ou de ganho, né? Porque como o grupo nosso chama, que é o olho do dono, o dono também tem as despesas dele de casa, ele também tem a vida dele, né? E precisa ser pensado na vida, porque assim, quando a gente fala que tem que separar as finanças pessoais da empresa, mas a gente também tem que entender que ali tem uma pessoa que tem uma família que precisa de recursos para poder funcionar. Tudo é a roda tem que girar, né? Então, quando a gente pensa nessas questões de realizar mudanças para melhorar em termos de custos, e também a gente pensar em novas fontes de renda para o negócio em si, e também para a vida das pessoas, isso é fundamental. Eu queria falar duas coisas antes de ver o questionamento aí da Algisa, que ela falou sobre os golpes em tempo de crise aumentaram imensamente, os empreendimentos pequenos sofrem com CNPJs quentes, investigar todos os detalhes, né? Depois eu entendo um pouco mais o que você falou aí, Algisa. Só para somar e contribuir, existem algumas coisas que as pessoas precisam saber. O primeiro delas é negociação. Como negociar? Às vezes a gente tem... Eu presto serviço para multinacionais e o prazo de pagamento é lá na frente. Então, às vezes não adianta nem colocar o valor do custo financeiro, porque meu fluxo de caixa ele é tão desfavorável que ao passar do tempo eu vou me complicando cada vez mais, se eu não tenho uma regularidade, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com essas negociações. E a outra é como eu consigo olhar para a empresa não só apenas no faturamento. Faturar não quer dizer nada, absolutamente nada. Você bate metas, metas e metas e metas, mas você está levando prejuízo. Por quê? Porque às vezes o seu fluxo de caixa não é adequado, e aí você negocia mal. Às vezes você não entende as margens do seu produto ou do seu serviço, qual é o potencial que ele tem e quanto você consegue negociar em cima disso para ser lucrativo ainda, né? Que acho que é um detalhe. E a outra coisa são as famosas promoções. Às vezes você faz uma promoção, você está levando prejuízo, está pagando para trabalhar, por não ter uma análise fina dos seus custos e entender o quanto aquilo impacta. Porque todo mundo fala, nossa, eu vou faturar e comprei por 5, vou vender por 8 e vou ganhar. Mas esquece que tem imposto, tem alguns custos fixos que vão atrelar nisso. Então tem alguns outros custos que vão consumir a sua margem e você acha que você está fazendo um ótimo negócio e não está. Você está perdendo dinheiro. Então a gente volta na questão de quão importante é você olhar para as suas finanças de maneira satisfatória para tomar uma decisão melhor. Vou falar um pouco de fluxo de caixa. Por exemplo, trabalhar com o dinheiro dos outros é muito caro. Quando você precisa de dinheiro para poder rodar a tua empresa, é muito caro. Eu quero dizer o seguinte, toda vez que você vende, se você recebe antes de pagar os seus fornecedores, então o cliente te paga com um prazo menor do que você comprou a matéria-prima para produzir ou alguma coisa do seu produto ou serviço. Se você recebe antes, ótimo. Muito bem. Esse é o melhor dos mundos, porque você trabalha com o dinheiro do cliente. Aí você não precisa de dinheiro, empréstimo em banco, não precisa tirar do teu bolso para colocar e injetar na empresa, e assim por diante. Se você tem o processo diferente, ou seja, eu pago o meu fornecedor para depois receber do meu cliente, esse dinheiro que eu preciso pagar vem de algum lugar.
Ele não vem naquela operação. Ou ele vem no seu bolso, ou vem no caixa da sua empresa que vai minando, ou vem do empréstimo de um terceiro qualquer. Então, isso é um risco. Aí tem aquelas possibilidades. Vou fazer antecipação dos recebíveis. Tem taxa. Olhe, analise, veja a taxa, compare a taxa que você traz de trazer os seus recebimentos à base à vista versus o quanto você pagaria por esse valor desse montante no mercado pagando juros. Então, tudo é uma análise. É que a gente não tem essa questão financeira porque a maioria dos negócios eles nascem por um objetivo. Então, o pai da Regiane teve uma sacada que ele gostava de fazer a questão de vestuário, de roupa, entendia do negócio e abriu o negócio. Depois vem o financeiro. Ninguém abre o negócio e fala, primeiro eu vou estudar o financeiro e vou abrir o negócio. Não. A gente faz pelo que gosta. O Benê, na área dele, e eu na minha área, eu vou fazer o meu serviço porque eu gosto. Depois vem o financeiro para poder avaliar precificação, custo, processos de negociação em prazo de pagamento, essas coisas. Então, já é uma coisa que fica para segundo plano, normalmente nas empresas. E é um calcanhar de Aquiles para muita gente. Finanças não é um assunto, legal, vamos discutir finanças. Não é isso. Na mesa de bar, você está tomando uma cerveja, não vai discutir finanças. Você vai falar de tudo menos de finanças. Então, não é um tema atrativo. Eu não tenho noção, não tenho conhecimento? Tá bom. Quem na minha organização pode fazer isso? Ou qual parceiro pode me ajudar com isso? Então, você tem parceiros. As contabilidades, hoje, elas começam a mostrar relatórios onde te mostra se você está dentro, como é que a tua empresa está saudável, não está saudável, qual é a injeção de capital que você precisa, como é que ela está se comportando, para você tomar uma decisão. Então, é uma utilização. Só que não pode deixar de ter um olhar financeiro, seja de quem for. Seja seu próprio, investindo em aprendizado financeiro, seja de um parceiro ou de um funcionário que tenha conhecimento dentro do seu negócio. E tem a questão também da concorrência, né? Porque quando a gente também se baseia muito no que o preço que o outro está vendendo e eu preciso chegar naquele preço para poder conseguir me manter no mercado, e aí que tá. É o grande dilema, né? É você se manter saudável financeiramente, mas também se manter ativo no mercado, porque não adianta você estabelecer um valor alto de margem que você precisa atingir ela para ser saudável se você não é competitivo perante a concorrência. Então, são vários aspectos a se analisar. É realmente muito complicado. E nesse período de crise, tudo isso ficou mais aflorado ainda. Ficou mais complexo de gerir. Eu vou só complementar. O Benedito, ele tem um processo que ele domina que deveria estar em todas as empresas. A concorrência, para a gente poder lutar com a concorrência, reduzir custo, processo de melhoria contínua. Olhar continuamente. Tem um ditado que diz que custo é igual unha. Se você não cortar, ele vai crescendo. Você tem que cortar constantemente. Desculpa, Benê. Fala aí. Não, você que é o nosso guru das finanças. Né? Não, Tudo que vocês estão falando faz completo sentido. E aquela tem um negócio que ele é um ponto que precisa ser feito que vale tanto para as finanças pessoais quanto para as finanças organizacionais. E isso vale especialmente em períodos de crise, que é você ter as prioridades. Né? Em condições normais, eu tenho um escopo de despesas. Mas se eu caio numa contingência, como o que a Regiane bem colocou, em que o mercado, o meu mercado se retraiu, né? Então eu não tenho para quem vender, porque o meu consumidor não está comprando, mas a minha produção continua normal, né?
Eu continuo produzindo, não estou vendendo, não tem quem consuma, mas os meus gastos, principalmente os meus gastos fixos, estão lá continuando. Parece que não tem crise para gasto fixo, né? Eles não param hora nenhuma, né? Mas aí, uma alternativa que a gente tem que está dentro da história do planejamento, que está dentro de eu conhecer a fundo qual é a minha realidade financeira, que é o estabelecimento de prioridades e de metas, né? Eu preciso parar e eu preciso ter um número para cada indicador que eu tenho. Então, é chato, dá trabalho, eu vou precisar pesquisar, mas vai ser fundamental. Eu não posso ir levando com a barriga. Isso pode parecer trivial, pode parecer bobagem para quem tem um negócio um pouco mais estruturado. Mas o cara que tem o micronegócio, ele não tem essa... É que a gente está falando, ele não tem a educação financeira para isso, né? Então, quais são as metas que ele tem para inventário, para estoque? Quais são as metas das principais despesas fixas, né? Depois que... Primeiro ele vai estabelecer quais são as prioridades. O que dá para cortar? O que dá para diminuir? Que às vezes não dá para cortar, mas dá para diminuir. E aí você pode diminuir, sei lá, de repente, dentro das suas condições. De novo, isso tudo depende muito do negócio de cada um. Mas dentro das minhas condições, o que dá para substituir? O que dá para esticar de prazo, né? O que dá? Quais são as alternativas que eu tenho? Então, dentro daquilo que eu estabeleci como prioridade e daquilo que eu vi quais são as alternativas que eu tenho, eu preciso ter meta para cada um desses. Preciso ter um númerozinho que eu preciso alcançar. Não pode passar daquele número, né? E aí, Marcelo, você sabe bem que tem aqueles indicadores que definem o que você precisa gastar e aqueles indicadores que você vai monitorando que lhe ajudam a chegar naquele número que você precisa ter. Então, é preciso que eu saiba tudo isso. Então, tem muita coisa que dá para ser feita. Quando a gente começa a fazer, de repente você busca ajuda, a gente passa a entender isso e isso meio que desmistifica, né? Mas é preciso fazer, né? E aí, de novo, a gente está correndo em volta do rabo o tempo todo, que é do que é que eu estou falando, com o que é que eu tenho, com o que é que eu estou lidando, o que é que eu tenho nas mãos, né? E também estabelecer uma reserva, né, Benito? Ter uma meta para... Se possível, né? Se possível, definir uma reserva, porque não se sabe, né? Quando a gente trabalha com negócio que ele é volátil, que ele tem a sazonalidade, quando você enfrenta uma sazonalidade, você está gerindo crise todo ano, né? Então, é muito necessária essa reserva para a contingência, que você não sabe, você não tem como planejar uma meta e ter certeza de que você vai atingir ela, porque é realmente complicado, principalmente no pequeno e médio negócio, existe muito isso. E eu, inclusive, ia te perguntar, Benê, você comentou dessa questão desses indicadores, e isso a gente encontra facilmente, é uma ferramenta? Onde que indicam os indicadores? Sim, a gente chama de indicadores leading e indicadores lagging. Mas antes tu tinhas falado uma coisa que eu achei interessante. Assim, a história, a reserva pode ser perfeitamente uma das prioridades que eu preciso ter, entendeu? Porque tu falaste muito bem, faz toda a diferença para a manutenção do negócio, essa reserva que pode ser aquela gordurinha que você vai usando quando precisar, até que o período mais crítico passe, né? Então, dentro das prioridades, de repente, você se esforçar e fazer um esforço até um pouco mais do que você costumaria fazer para manter a reserva, pode ser uma coisa boa. E a história do indicador, por exemplo, um dos indicadores que eu posso ter é estoque, né? Estoque de um determinado produto, né?
Só que para eu manter aquele estoque, eu preciso gerenciar outras pequenas ações que vão me ajudar a manter aquele estoque, né? Então, sei lá, deixa eu ver se eu pego um exemplo simples aqui. Sei lá, estoque de bobina, vamos, sei lá, assim. Só que para eu poder manter o meu estoque de bobina dentro daquela meta que eu estabeleci, eu preciso verificar uma série de outras atividades que vão me ajudar a manter aquele estoque. Como, por exemplo, a manutenção das bobinas que eu tenho, né? O uso correto das bobinas, né? Porque se eu conseguir gerenciar a manutenção, o uso adequado, as paradas adequadas, eu vou garantir a vida útil da bobina, que vai me ajudar a manter a minha meta de gasto de bobina no final. Entendeu? Então, esse tipo de indicador que a gente precisa, que eu estou me referindo, né? Então, para que você tenha é tipo um guarda-chuva, para que você tenha aquele número maior mantido, você gerencia vários outros números menores que contribuem para aquele número maior, né? Numa linguagem mais simples, né? Viu? Respondeu? Posso fazer um comentário? Deve. Os indicadores leading e lagging, basicamente os indicadores lagging é aquele indicador que fala, eu preciso faturar 100 mil reais nesse mês. E aí, quando fecha o mês, eu valido. Faturei ou não? Não tem como voltar atrás, já foi. Então, são indicadores de resultado que a gente chama. Indicadores que já são pré-estabelecidos para serem medidos por período. Só que dentro do mês, eu posso ter outros indicadores falando assim, olha, eu sei que a primeira quinzena do mês, do meu negócio, eu consigo faturar 40% só. Então, eu consigo medir na primeira quinzena se eu estou 40% daquela meta lá na frente, para tomar uma ação. Então, são indicadores de acompanhamento de processo e não de finalização. Só traduzindo um pouco e falando em outra linguagem. O que eu quero dizer com isso? Esses indicadores de acompanhamento são gatilhos super importantes para a tomada de decisão. Então, são gatilhos que eu vou olhando para identificar se eu estou propenso a atingir ou não atingir determinada meta de resultado. Então, esses gatilhos são muito importantes. Esses gatilhos devem existir, devem ser acompanhados no nosso planejamento. Antigamente, e ainda algumas empresas fazem, plano anual orçamentário. Desculpa o que eu vou falar, mas isso é falácia, porque não tem como mais ser tão precisivo ou prescritivo em tentar fazer com que o ano todo seja refletido num cenário. É impossível isso. O que se recomenda é que se faça regularmente. Aí de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, de 1 em 1 mês, não importa. Geralmente, o que se vê hoje, eu escuto, o pessoal está planejando a cada 3 meses. Então, sempre planeja 3 meses para frente. Então, mês de janeiro, planejo. Fevereiro, março e abril. Mês de fevereiro era abril, maio, junho. E aí vai. Você vai navegando, sempre empurrando um mês para frente, mas sempre olhando para um horizonte de 3 meses. Porque as variáveis são tantas, o processo muda com tanta facilidade, e por ser muito complexo, não adianta você prever por um ano que você vai ficar sendo comprado uma coisa que já não é mais real para a tua vida. Não faz o menor sentido. E só para também ajudar, Marcelo, o indicador que a gente chama de leading, ele olha para o futuro, né? Então, eu meço aquilo que eu vou alcançar. E o indicador lagging, ele olha para o passado, né? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que me ajudou a chegar naquele número que eu pretendo lá no futuro. Tá, Rê? Então, é muito interessante, isso dá uma clareza e dá uma segurança muito grande para quem faz esse tipo de acompanhamento, porque é mais fácil você... nem mais fácil. É mais comum a gente se preocupar só com o que precisa gastar no futuro do que se preocupar com o que gastou no passado que gerou aquele resultado no futuro. Tá? Para dar também mais uma entendida no que seriam esses indicadores.
Eu gostaria também da gente refletir mais algumas questões. A questão de alguns negócios precisam lidar muito com a questão de perdas, geralmente a perda, e que nem sempre dá para mensurar. Esses dias a Michelle, eu não sei se ela está ainda aí, fala um aí, ela comentou a respeito de perda de buffet. Quando lida com a questão do ramo alimentício, isso acontece muito. E olha que interessante, a gente também lida muito com perda na questão de tecido e tudo mais. A máscara foi uma solução fantástica. Agora não sai mais nenhuma peça sai sem máscara, porque a perda que gerava agora gera em máscara e foi fantástico, foi uma solução que até então não existia, a gente nunca imaginou fabricar máscara e que agora é uma solução muito boa, além de da gente sempre fez contribuir com a doação, né, que sustenta muitas e muitas famílias com a doação do que a gente das aparas de tecido, que muita gente faz a questão de tapetes, artesanato, tudo mais. Mas lidar com a questão de perda é muito complexo, porque principalmente o ramo alimentício, que a Michelle trouxe para a gente, é uma coisa que é muito difícil de você calcular, e você, não sei como que é o dia a dia, eu imagino que gera um percentual de perda, né? Quantos por cento que aquilo ali é perdido, vai para o lixo e é uma realidade, né? Isso afeta diretamente o financeiro, né? E também a gente, ao longo de algumas lives, a gente comentou de mudanças que geram um significado muito significativo no financeiro, né? Coisas, às vezes, estruturais, que precisa rever, algumas questão elétrica, melhoria energética, que gera muito resultado financeiro no médio e no longo prazo, e que é muito importante a gente verificar, né? São questões que afetam diretamente os custos e que geram muito resultado financeiro. É muito importante analisar isso. Sim. Você falou uma coisa interessante, Regiane, que a gente falou de priorização, e na verdade a priorização vem de você entender quais são os seus custos, qual é a composição dos seus custos. E aí você prioriza e dá atenção especial aos custos maiores. E a área do Benê, que é de melhoria contínua, é para olhar para isso. Então, é para olhar continuamente para, tá bom, hoje, se o meu produto que eu vendo, ele está baseado em energia, por exemplo, poxa, quais alternativas eu tenho para diminuir esse custo de energia? Posso energia solar, aí você vai a gás, vapor, tem um monte de coisa. Só estou comentando, tá certo? Mas é olhar para qual é a distribuição de custo, a representatividade dos seus custos em função do seu produto e atuar. Às vezes a gente está atuando numa coisa tão pequena, está passando um elefante na frente e eu estou olhando para a formiga. A gente volta de novo ao entendimento claro do que é o meu negócio. Qual é o meu preço de venda, qual é a minha margem, quais são os meus custos. E esses meus custos, como eles se comportam em representatividade. E aí eu vou atuar. E a perda é um deles. A perda, ela tem que ser refinada constantemente, não adianta. No mercado da Michelle, imagina a dificuldade que é você ter uma... São várias variáveis que interferem nesse resultado, que não é tão simples uma conta matemática. Então, normalmente vende-se, 200 refeições, então vamos fazer tanto de comida. Mas aí você sabe que um dia está mais quente, o cara come coisas mais pesadas. O que dá mais leve, dá mais calor, vai mais verduras, não sei o que, sobra outra. Então tem uma série de variáveis que eu acredito que impacte. Mas é refinar e refinar e refinar. Não tem segredo. Contra a perda, o que se pode tentar fazer, eu já vi restaurantes fazendo assim, se você deixar resto no prato,
você paga uma taxa maior. Então, as pessoas, quando vão pegar, elas já vão pegando direcionado ao que realmente elas vão conseguir comer. Aí vem aquele resto ingesta, né? Que fica sobrando, aí você vai para o lixo, não vai para o lixo pelo buffet, mas vai para o lixo pelos pratos dos clientes, que é a mesma coisa, a gente está desperdiçando comida, né? Então, já vi práticas similares a essa de falar assim, tá bom, comeu tudo, beleza, é a taxa que está ali. Não tem, é um problema e aí você tem um custo mais caro por isso, por realmente deixar sobrar essas comidas. Mas, de novo, eu volto na questão de você entender o custo, saber o que compõe ele e tratar os mais relevantes primeiro. Só mais um detalhe sobre as perdas. Na verdade, Regiane, o que você falou é fundamental. O maior ralo que uma organização pode ter é o das perdas. E não saber identificar as perdas é o primeiro grande pecado, e pode ser talvez o maior deles. E é muito pouco provável que eu não consiga classificar a perda que eu tenho no meu processo. É muito pouco provável, entendeu? Quando o mapeamento das perdas é bem feito, você consegue classificar e consegue identificar e classificar a perda, e aí fazer o tratamento dela, né? Então, agora um detalhe também que o Marcelo falou que é importante, é que isso é um trabalho que você faz todo dia, né? Então, o conhecimento desse tipo de perda você faz todos os dias. E num negócio como o da alimentação, por exemplo, que o comportamento do cliente é muito instável, né? Qualquer variação pode trazer uma diferença grande, né? Cada dia você vai aprendendo com o comportamento do cliente, e aí você vai começando a construir o seu histórico, e aí você consegue ter dados suficientes para fazer uma mudança aqui ou acolá e tudo, até de repente identificar a sazonalidade das coisas, como ele falou muito bem. Tem, por exemplo, quando eu vou ao restaurante, dependendo da época do ano, eu consumo um tipo de alimento ou não, ou outro, né? Então, a produção ela precisa ser muito bem controlada para não haver excesso nesse caso. Eu lembro bem que na companhia que a gente trabalhava, Marcelo, um dos trabalhos que a gente tinha mais interessantes era no refeitório, né? Principalmente para combater o resto ingesta, desculpa, né? E eu lembro que a gente chegou a fazer estudos e mais estudos, e às vezes até a movimentação dentro do restaurante, pelo cliente, causa um aumento ou uma diminuição nesse resto, por incrível que pareça, né? Por isso é que é interessante você entender bem o seu processo, né? Saber exatamente como ele se comporta, né? E aí, Rei, voltando ao seu ponto, existem 7 grandes categorias de desperdício, né? Só para a gente entender um pouquinho, eu vou só mencionar rapidinho, a gente não vai entrar em detalhes, até anotei aqui. Um deles é de espera, né? Que a gente até nem imagina, muita gente nem imagina que aquilo é uma perda. Então, alguém esperando para alguma coisa acontecer porque uma etapa anterior atrasou ou demorou para acontecer. Uma que é o retrabalho, né? Que é o defeito, que essa é mais conhecida, né? Fez errado, vai ter que refazer, né? O processamento, né? Quando a perda é no processo que você realiza para executar o seu produto, né? Às vezes uma falha no processamento pode lhe trazer uma perda de uma peça, por exemplo, né? Movimentação, né? Que é o trânsito de pessoas no processo, o transporte, que é o trânsito de mercadorias e equipamentos dentro do processo, né? O inventário que a gente já falou, a superprodução, que é quando está desalinhado o consumo com a produção e você acaba produzindo mais do que alguém pode consumir. E olha só como as coisas estão ligadas.
uma perda de superprodução vai levar a uma perda de inventário, entendeu? Então, as coisas não estão dissociadas completamente. Tá? Então, é pouco provável que a gente não consiga, fazendo as análises corretas, classificar, identificar e classificar a perda dentro de uma dessas categorias. Tem mais outras categorias que vieram mais recentemente, por exemplo, a de energia, né? A gente não tinha antes a perda de energia. Aí, hoje em dia a gente tem perda de energia, tem até perda de talento das pessoas, né? Que precisa ser considerado também. Com certeza. E a questão dos recursos humanos também é uma questão muito importante para se analisar, que gera também desperdício de recursos, se a gente for parar para pensar, né? Porque se você não contrata bem, você sabe perfeitamente que aquele custo, aquele valor que você vai pagar numa rescisão, ele é fato, é notório e não tem como fugir dele. Então, uma má contratação gera uma perda financeira muito grande. E precisa, mais do que nunca, analisar o quadro de pessoal também. Porque quando a gente fala de finanças, muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso reduzir energia, eu preciso reduzir... vai pensando só no trivial do dia a dia, mas quando a gente pensa que o fator pessoas gera um valor muito elevado de dinheiro mesmo para o dia a dia, isso precisa de uma análise muito, muito importante. São pequenos detalhes, né, que fazem toda a diferença no dia a dia das finanças. E realmente conhecer bem o negócio faz toda a diferença. Como vocês pontuaram, né, essa questão de definir as prioridades. E se você só consegue definir prioridades, você conhece muito bem o seu negócio, né? E também se conhece bem o seu estoque, o seu negócio em si, aquilo que você faz de melhor, o que não pode faltar, o que precisa ser melhor avaliado, o que dá para cortar, o que não dá. E eu também gostaria de pontuar uma questão aqui, também saber quando parar. A gente comentou sobre isso. Também saber quando parar é importante, porque o empreendedor ele tem essa dificuldade, às vezes pelo próprio ego, às vezes pelo histórico, né? Pela história de vida, tem essa dificuldade de observar e falar, não, agora é meu momento, não dá mais, porque aí eu estou sangrando mais do que trabalhando, né? Quando a pessoa está mais dando sangue dela do que trabalhando propriamente dito. Então, é importante pensar, ter esse bom senso para pontuar até quando ir, até que momento não dá mais. Então, tudo isso é muito importante. Nós vamos cair já, então... Então, vamos encerrar. Vamos encerrar. Só, Michele, eu acho que talvez aquela questão da legislação pode ser feita por desconto. Dar um desconto especial para quem realmente consumir tudo do prato, não deixar nada sobrando. Essa não é uma cobrança adicional, mas é um benefício para aqueles que realmente têm essa consciência toda. Olhar para os colaboradores de forma a investimento e não custo. Se você vê um colaborador como um custo, opa, tem alguma coisa errada. Exatamente. Ele tem que ser um investimento para ajudar você a achar alternativas melhores e sair da crise muito mais forte. Com certeza. É isso aí. Então, o que eu vou repetir o que a gente... Vamos conhecer o que a gente tem nas mãos para poder identificar qual é a melhor saída. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Amanhã estamos no Clubhouse às 19 horas. Obrigado, pessoal. Boa noite. Pela participação, pessoal. Obrigada. Tchau.